Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então hoje nossa aula então de humanidades e dando sequência, né, ao que a gente viu na aula passada, que a gente abordou, né, a questão de saúde humanizada, né, considerando aspectos, né, além do biológico, e vamos dar então a sequência para este tema e assunto hoje, abordando mais especificamente a questão da saúde da mulher, né? Isso muito em função, né, de várias situações, condições e dados, né, até mesmo epidemiológicos que a gente tem, que falam, né, com relação a esta situação e esta condição, né, que implica, impacta muito naquilo que a gente observa, né, relacionado a situações próprias, né, das mulheres que denotam, né, algumas necessidades, né, de repensar, né, algumas medidas para garantir realmente procedimentos humanizados que garantam a saúde da mulher. Pois bem, então, o que que nós vamos, né, estar abordando então na aula de hoje, né? Temos aí um longo caminho que a gente já percorreu, né, ao longo destas atividades, considerando, né, inclusive, que passamos, né, desde situações para entender o que é saúde, para chegar na ótica humanizada, entender que a questão da medicamentalização da saúde é uma estratégia que não funciona totalmente se não houver, né, uma compreensão sobre os aspectos humanizados que devem ser tratados, além do biológico, e isso reflete, né, num fracasso terapêutico que a gente tem hoje, não dizendo que os medicamentos não são importantes, sim, eles são importantes, mas outras questões, como a ambiental, assim mesmo também como questões de entendimento de como as pessoas reagem, né, ao processo de doença, e as questões do autocuidado, que vão além, né, do biológico, são essenciais e fundamentais. Por isso, então, no universo de pós-modernidade e de tudo que a gente vive, nós temos que repensar algumas questões para garantir realmente que uma educação em saúde seja a mais adequada possível. Visto isso, então, né, vamos verificar, então, né, novamente, a questão do storytelling que a gente vinha acompanhando, do qual na aula passada a gente conheceu a história da Dona Maria Esperança, né, uma jovem que está tendo câncer, que tem o seu esposo, que tem a sua filha, que tem o seu irmão, que tem a sua mãe também, que tem ainda seu pai, e né, estava tendo um vínculo muito próximo, né, com a sua empregada doméstica, né, a sua diarista, a Leonora, uma mulher de 28 anos, venezuelana, que veio para o Brasil e que tinha uma filha, né, a Dandara. Essa filha está num momento difícil, né, está passando por uma situação difícil, no qual ela tem ideação suicida e também tem automutilações. Diante de tantas questões envolvidas, né, a gente tem que ter algumas reflexões. A questão da saúde mental afeta todas as pessoas, mas no Brasil ainda nós temos, né, uma questão que envolve um maior número de pessoas da etnia negra, que ainda corresponde, né, quando a gente pega o recorte apenas dos jovens, na maioria dos casos de suicídio ainda no Brasil. Então envolve diversas situações, né, e questões que a gente precisa ter reflexões. As pessoas vivem, né, em locais, os locais precisam garantir, né, um apoio, né, adequado, tanto em serviço de saúde como também na questão de uma vivência adequada. E aí, então a gente depara, né, com duas situações, né, duas mulheres que passam por situações bem difíceis e complicadas, do qual então há uma externação, né, de uma questão de uma violência contra a mulher que a gente precisa pensar e considerar. Além disso, temos uma terceira mulher, que é a Leonora, que é a mãe de Dandara, né, que vem então trabalhando na casa de Maria Esperança, nesse momento difícil que Dona Maria Esperança passa, em função, né, de estar fazendo uma quimioterapia e estar bem debilitada fisicamente pelo tratamento. Então, a pós-modernidade, né, e essa necessidade de amadurecimento mental faz parte, né, então, desde que quando Freud falou, né, que a gente não tem controle sobre nossas ações, passando pela questão, né, que Debois trouxe em 68, 1968, do século passado, onde nós queremos dar espetáculos desnecessariamente, passando, né, por literaturas que são do nosso século já, onde a gente parece que tem que ser, né, extraordinário em tudo, e considerando que a gente está extremamente cansado também, porque a gente não consegue lidar, né, com as três questões abordadas nos livros anteriores. E como que é a vida das pessoas no seu dia a dia frente a isso? Que reflexões a gente tem que ter para
qualificar o nosso diálogo para uma educação em saúde correta e adequada, do ponto a ponto de fazer com que as pessoas, né, se ressignifiquem em algumas situações e tenham o chamado empoderamento, consigam lidar com situações adversas e superar as suas dificuldades e assim ter ainda, inclusive, mais saúde. Então, né, como a gente viu na aula passada, no nosso storytelling, né, então Leonora, a empregada, né, mandou uma mensagem, ela faltou o trabalho, né, como diarista, né, como doméstica na casa da Dona Maria Esperança, e ela falou que não estava bem, estava lidando com um problema, e o problema estava relacionado à sua filha, né, que se automutilava. E também relatou os problemas com o atual companheiro, uma pessoa que bebe, é violento, né? E isso faz com que ela venha sentindo uma ansiedade muito intensa, porque são muitos problemas. É a violência que ela sofre com o companheiro, uma violência que se estende à sua filha e a situação mental da sua filha no presente momento, né? Do qual então ela não se sente bem, tem ideação suicida e tem essa automutilação. Então, né, Dandara, né, é uma fonte de preocupação, né? E existe toda essa tensão ainda envolvida, né? Porque a relação também da Dandara com o padrasto também não é das melhores. Bom, gente, sendo assim e considerando isso, né? Há um outro fator que Leonor ainda está grávida, né? Então ela tem mais um filho, né, a caminho do atual companheiro e o pai da criança, né, que é este atual companheiro, inclusive, não aceita a criança e vem ameaçando, sendo cada vez mais violento. E a Dandara nem consegue ir mais à escola, porque agora tem uma terceira pessoa, que é seu irmão, que está chegando e está passando por uma situação já antes de nascer, que é uma situação difícil. Daí então, né, tanto a mãe, né, a Leonora, quanto a filha Dandara, estão sem condições de continuar no bairro por enquanto, né? Elas querem sair desse ambiente, mas não têm onde morar, né? Elas moram na casa deste companheiro que é violento, que não aceita as condições que se colocaram no momento, né, de ser pai novamente, e que ainda vive, né, esse problema relativo ao alcoolismo. Bom, frente a tudo isso, então, né, que a gente aborda, né, algumas questões importantes, né, e como a gente viu, né, na aula passada, né, eh, a Leonora, né, estimulada pela Dona Maria Esperança, foi, né, procurar ajuda, foi, né, na unidade básica de saúde, sofreu um acolhimento da enfermagem, foi atendido pela equipe de saúde, né, onde teve as orientações devidas, né, sobre a questão da saúde mental da filha, que poderia, né, buscar, né, o CAPS infantil para começar um tratamento em sua saúde mental e lidar com a questão da ideação suicida, da questão da automutilação, um apoio psicológico, vários encaminhamentos, mas um principal encaminhamento, né, que foi feito pela equipe de saúde foi que ela teria que resolver a causa do problema. Somente antidepressivo não resolveria o problema da violência que ela passa, da disfuncionalidade familiar que ela está inserida, né, com esse companheiro novo dela, e que algumas medidas deveriam ser tomadas, que não é coisa fácil, porque ela depende, né, da moradia, né, desta pessoa. Daí então, né, este companheiro dela quis saber, né, por que que ela foi no posto de saúde, se ele tinha dado ordens para as duas ficarem em casa, né? E aí então temos, né, um claro episódio, né, de uma situação envolvendo violência doméstica contra mulheres, contra uma adolescente e contra uma mulher que está grávida ainda. Bom, isso remete a algumas questões que a gente precisa abordar do ponto de vista teórico, que está relacionado, né, a algumas políticas que foram criadas para garantir a atenção integral à saúde da mulher. Durante muito tempo, essas políticas abordavam muito a questão da mãe, não especificamente da mulher. Então era muito pré-natal, era muitas questões relativas, né, aos cuidados com mãe e não a mulher especificamente. E, por outro lado, muitos movimentos que levavam à questão da medicamentalização da saúde feminina, em que se baseava basicamente, né, no uso de antidepressivos para suportar os problemas que as apresentavam. Mas em 2004, né, há 20 anos atrás, né, da data de hoje, que está sendo feito esse vídeo, né, foi um marco na saúde das mulheres, pois superou, né, essa questão de uma abordagem apenas materno-infantil, trazendo outros elementos importantes para o cuidado da saúde da mulher. As outras abordagens envolveram, inclusive, outras doenças que acometem as mulheres, inclusive, e situações que
envolvem a segurança da mulher numa visão mais ampliada da saúde, não limitando somente a doenças, mas sim a fatores que desencadeiam o processo de adoecimento, que são os fatores que a gente chama de determinista. Então, houve também algumas medidas para o fortalecimento da saúde sexual e reprodutiva das mulheres, no qual a gente tem alguns dados, né, que a gente precisa considerar. No Brasil, atualmente, dados, né, de 2014, né, então, assim, são 10 anos, né, que não se modificaram muito, né, nesses 10 anos, nós temos aí que mais da metade das mulheres não planejam a sua gravidez no Brasil, sendo que nós temos um grande número de mulheres que, né, se tornam mães ainda adolescentes, né? E muito por falta de conhecimento, acesso, e até uma questão de um machismo estrutural de que homem não aceita que a mulher usa contraceptivo ou também não quer usar preservativo quando há uma contraindicação para mulheres que não se adaptam ou não conseguem usar contraceptivos hormonais, né? As pílulas. Então, isso acontece. E foi uma situação que aconteceu, inclusive, com Leonora, né? Então, ela não planejou aquela gravidez, porque toda a situação dela estava muito adversa, né? Para ser hora de ter mais um filho. Então, os adolescentes, né? Esse percentual ainda é maior, é 66,6% da população entre adolescentes. Então, das mulheres em idade reprodutiva, 50, mais da metade, e das adolescentes hoje em dia, numa conta geral, considerando, né, dados que são da periferia, que talvez não sejam muito da nosso convívio e realidade, nós temos um número muito elevado de adolescentes que se tornam grávidas. E apenas 33% das mulheres utilizam contraceptivos, né, do qual os motivos são os mais diversos, desde não acesso, desde não obter, né, nas unidades de saúde aquele contraceptivo que lhe é mais indicado, porque ela usou talvez os que tinham, né, nas unidades de saúde, mas por algum efeito diverso, uma contraindicação, não se adaptaram, e muitas, né, não têm, né, recursos financeiros para investir na compra de um contraceptivo hormonal numa farmácia privada. Além disso, muitas desconhecem outros métodos, né, como o DIU, por exemplo, que poderia ser utilizado, mas a total falta de informação faz com que, então, né, um terço das mulheres, né, apenas utilizem esse método contraceptivo, que é muito importante para planejamento familiar. Além da questão, né, que eu já mencionei, né, de homens que não entendem isso também e acabam, né, eh, proibindo, né, as mulheres de usar esse tipo de recurso. Então, nós temos que pensar seriamente nisso e considerar essas situações e principalmente para alunos da enfermagem, né, esse acolhimento, essa explicação, esse processo de educação e saúde, de empoderamento das mulheres é essencial, né, porque senão fica uma coisa, um ciclo infinito, né, no qual você tem uma vida difícil, sem planejar ter um filho, que, né, acaba ofertando a ele uma vida também um pouco complicada, e as chances de sair, né, desse ciclo vicioso, disfuncional, se torna difícil e o papel de profissionais da área da saúde, como a enfermagem, como a medicina, se tornam essenciais para, além de dar, né, um apoio à parte física, né, à parte farmacológica, vamos assim dizer, essa parte de suporte emocional dentro dos limites, né, da atuação desses profissionais, e também um suporte de educação e saúde se torna fundamental, porque uma boa educação e um bom empoderamento mudam destinos das pessoas, né? Aqui alguns exemplos, né, de como que as mulheres acabam sendo tratadas no ambiente de saúde, né? Vamos focar um pouco na questão da saúde. Isso é uma reportagem que saiu numa revista, né, faz um tempo atrás, onde algumas mulheres relatam, né, algumas questões consideradas violências contra as mulheres, que vão além daquilo que já está sendo mencionado, inclusive nessa aula, relativo, né, à parte de uma violência doméstica. A violência contra a mulher acontece até mesmo em hospitais e em momentos tão importantes da vida da mulher. Por exemplo, vamos ver esse depoimento, né? Uma mulher estava, então, em trabalho de parto quando, né, profissionais de saúde falaram: não grita, vai assustar as outras mães. Então, não é uma forma, não é uma comunicação afetiva, isso é uma comunicação violenta. E a gente tem que pensar que uma mulher, num momento de parto, né, ela tem as suas dores, né, tem os seus momentos, né, e você não pode reprimir, né, de uma forma grosseira, né, esse instante que a mulher vem passando. Então, parece uma coisa meio simples, mas é uma coisa que requer realmente, né, uma atenção, porque a comunicação afetiva não violenta tem que ser importante nessas horas. Uma outra mulher relata:
Avisei que a anestesia não pegou, mesmo assim fizeram a cesárea. Então, imagina uma situação onde você tem lá um plano de saúde, onde você tem um limite para uso de certos procedimentos, como anestesia, e por uma falha, a anestesia não pegou, não deram uma segunda dose de anestesia e fizeram uma cesárea com uma anestesia parcial. É um insulto, uma violência contra a mulher também, né? Porque não tem lógica isso, né? Em função de uma questão econômica, você expor uma mulher a um sofrimento tão grande como fazer, né, uma cesárea com uma anestesia parcial. Uma outra mulher relata: falaram, cala a boca, quem manda no procedimento sou eu. Cala a boca nunca é uma expressão, né, interessante a ser usada, né? Ainda mais no momento também tão delicado, né, de tanta expectativa, de tanta ansiedade que é a chegada de um filho. Então, novamente, né, uma comunicação não afetiva, né, uma comunicação violenta implica em violência contra as mulheres também. E por fim, né, uma mulher perdeu o seu bebê, né, no processo de parto, e o que aconteceu? Colocaram o meu bebê, que nasceu morto aos 5 meses, né, no caso aqui foi prematuro, né, numa luva cirúrgica e jogaram no lixo. Gente, não é um pedaço qualquer de uma pessoa, sabe? É uma vida ali. Tinha sonhos, tinha perspectivas, né? Tinha expectativas, né? Tinha uma questão de você imaginar como seu filho seria, o que, que ele representaria na tua vida. E por uma fatalidade dessa, você simplesmente agir dessa forma, desrespeitosa com o ser humano ainda que estava a nascer, é extremamente complicado. Então aqui nós temos exemplos de como é que essas violências acontecem, né? E que não era abordado antigamente, né? Porque, como eu mencionei, né? Eram políticas voltadas única e exclusivamente para acompanhamento das mães em pré-natal e deu, né? Outras formas que adoecem as mulheres não eram consideradas. Se a gente pensar, então, né, na violência geral, fora dos ambientes, né, de saúde, nós temos o seguinte: em 2015, foram registrados 45.460 estupros no país, né, numa fonte do Anuário de Segurança Pública. Em 2024, 9 anos depois, a situação não mudou consideravelmente. Então, nós temos uma exposição muito grande de mulheres a esse risco e a esse perigo. Em 2000, 229 serviços de referência para atenção integral à mulher em situação de violência sexual no país. Isso é muito pouco. Se você pensar um país de dimensão continental, né, com 27 unidades federativas, né, você ter apenas 229 serviços é muito pouco, né? Então você tem muita coisa acontecendo e poucos serviços disponíveis ainda. Daí foi criado, né, procedimentos específicos para atenção à violência sexual e coleta de vestígios, que é um avanço considerável, mas nós temos, né, algumas críticas com relação a isso, né, não pela criação e pela importância desse serviço, mas como às vezes ele é executado. E esse tipo de procedimento, ele requer, né, umas particularidades, como, por exemplo, você tem que ter uma delegacia exclusiva para atendimento às mulheres e que as mulheres sejam atendidas por mulheres, né? Você não pode ter isso, tem estudos já que apontam isso, que quando você tem uma delegacia da mulher anexa à delegacia comum, né, isso gera mal-estar e as mulheres têm uma certa rejeição de ir, porque vai ter uma exposição, né, elas vão ter medo, né, se ela sofreu, apanhou. Vou pegar o caso da Leonora. Ela apanhou então do seu marido, né, do seu companheiro. E ela se dirigir a uma delegacia é uma situação muito difícil, porque se ela foi no posto e já fofocaram, se ela for na delegacia e alguém ver e falar que, eu vi sua mulher na delegacia, o homem vai ficar cada vez mais violento, né? Então, há uma necessidade, então, de você ter delegacias específicas, discretas, né? E que tenham atendimento por mulheres, com acolhimento por mulheres da área da saúde também, para que a coisa aconteça com mais segurança e gere mais confiança para as mulheres participarem. Então, nós temos atualmente, né, capacitação de 478 profissionais de saúde para coleta de vestígios de violência sexual, 65 estabelecimentos de saúde em 26 estados e Distrito Federal. Nós temos, então, 65 estabelecimentos credenciados para isso, considerando que nós temos 27 unidades federativas. Ou seja, né, dá pouco mais de duas por estado. Pensa em Santa Catarina, a extensão que é esse estado. Duas locais para coleta é muito pouco. Então as coisas têm que melhorar. Isso denota, às vezes, o quanto que a gente está aquém de medidas realmente que protejam as mulheres, né? Porque se no caso da Leonora, ela
criar coragem, for na delegacia e conseguir fazer o procedimento, como que ela provará, né, que sofreu, né, algum tipo de violência? Ou a mulher que foi violentada e sofreu algum tipo, né, de violência sexual, né? Como é que fica essa situação? Então, realmente, né, temos aí alguns pontos, né, que temos que considerar a respeito. Daí, então, alguns dados que nós temos também, né, que são de 9 anos atrás, que não mudou muita coisa. Uma mulher é estuprada a cada 10 minutos no Brasil, né? Então, a mulher sofre violência a cada 10 minutos no Brasil, que é uma situação realmente assustadora. E os casos de violência doméstica contra a mulher alertam autoridades do Pará, né? E é um dos estados, por exemplo, né, que você tem o maior número, né, de casos concentrados em números absolutos de violência contra a mulher, incluindo, né, essa violência sexual. Então, a violência é um problema enfrentado por mulheres no mundo todo, não é exclusivo, mas em alguns lugares as coisas tendem a ser piores, né? E o que a gente observa disso, né? Que atualmente o Brasil, né, ocupa o sétimo lugar no ranking mundial de países de crimes praticados contra as mulheres, apresentando uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil mulheres anualmente. Nos últimos 30 anos, foram assassinadas cerca de 90 mil mulheres, tendo sido 43,7 apenas na última década. Sétimo lugar. Pode até parecer uma posição, né, interessante, porque tem 6 piores que a gente. Mas os 6 piores que a gente são países do Oriente Médio, onde é praticamente instituída uma violência, né, agressiva, né, uma violência desproporcional contra as mulheres. Então a gente não está muito bem, né? Considerando a nossa cultura ocidental, que há um respeito pelas mulheres, aí esse respeito não se está traduzindo na prática, né? Então, temos que pensar sobre isso, e isso vai ser demandas que vocês atenderão certamente nos estágios e na vida profissional de vocês, e tem que saber educar as mulheres com relação a isso, empoderá-las para tirar eles de ciclo vicioso dessa violência. Então, temos populações bem mais vulnerabilizadas, população negra, como já foi mencionado. Se é então imigrante, como é o caso de Leonora, a coisa piora um pouco mais, né? Então nós temos que considerar, né, essas situações. E temos também pensar nas outras minorias, né, como a população LGBT também, onde você tem um número expressivo de violência que também precisa ser trabalhado, considerado e respeitado, né, a questão da condição da orientação sexual que a pessoa apresenta, né? Então a gente está muito mal com relação a isso. Tivemos, né, alguns avanços, né, como por exemplo, né, a Lei Maria da Penha, criticado por alguns, não é uma lei sexista, tá, gente? É uma lei que serve também para homens, mas em função da proporção maior de violência contra as mulheres, né, as mulheres acabam se servindo mais dessa lei. É apenas isso, né? Alguns críticos costumam dizer, né, que é uma lei que só para mulheres, que não respeita isonomia, de igualdade. A lei é para todos. Não tenham dúvida com relação a isso. Porém, né, um dos sintomas ainda de quanto que as mulheres estão mais reféns da questão da violência é que a maioria acaba acessando esta lei são mulheres, né? Tá, então, né, temos contrapontos, né, que são menos inteligentes do que eu acabei falando, né? Sei que nenhum contraponto contra a violência contra a mulher seja inteligente, né? Mas alguns realmente beiram o absurdo. Como o caso do juiz Edilson Hansberger Rodrigues, de Sete Lagoas, Minas Gerais, que considerou a lei inconstitucional. Aí você espera, né, que seja algum fundamento legal, né, baseado em leis, né, mas ele simplesmente considera inconstitucional e rejeita os pedidos de medida protetiva contra homens que agridem as mulheres, porque ele acha que a lei é diabólica. Ou seja, né, ele acredita em que, mais em questões religiosas, do ponto de vista equivocado dele, obviamente, do que numa questão legal, epidemiológica, uma questão de estatística, uma questão de proporção, uma questão de realidade cultural que a gente está na nossa cara, né? E ele simplesmente um juiz, né, que deveria exercer a questão da justiça em prol daqueles que mais sofrem, simplesmente recusa porque acha que é uma coisa do demônio. Enfim, né? Então, né, nós temos aí outras situações, né? Tivemos, por exemplo, entre os acadêmicos e estudantes, né, um evento muito triste, né, que envolveu estudantes de medicina que fizeram gestos obscenos, né, e até mesmo atitudes bem não adequadas, para alunas, né, que constrangiam essas meninas, essas moças, essas mulheres, né? Então aí nós temos, né, instaurado um machismo em várias classes sociais, em vários ambientes.
Então, violência contra a mulher não é só uma questão que acontece na periferia de um homem alcoólico que agride a mulher por causa de pobreza. Não, né? Nas universidades, nos hospitais, como a gente viu, né? Também acontece. E temos que pensar muito sobre isso, né? Outra situação foi do anestesista, né? Que abusava das mulheres que estavam, né? Sob efeito da anestesia, né? Na cesariana. Então, assim, né? Já teve os relatos anteriores que foram difíceis, né? Agora você pensa um médico fazer uma anestesia e simplesmente abusar sexualmente da mulher que está desacordada num dos momentos mais importantes da vida daquela mulher, que é dar à luz a uma criança, ao seu filho, né? Então temos, né, essas situações, e voltando para o nosso storytelling, então, né, nós temos, né, um dos casos mais frequentes, que é a violência doméstica contra a mulher, né, de pessoas, né, que têm dificuldade de lidar com suas emoções e partem para a violência, e não dá para tolerar esse tipo de violência, né? O que poderia ser feito nesse caso, né, para a nossa personagem, né, Leonora? Bom, a empatia é uma coisa muito importante, né? Então, quando ficou sabendo, né, das situações da Leonora, Maria Esperança quis retribuir um pouco, né, a ajuda, a atenção e o carinho que ela tem, né, por ela. E o que que ela fez, né? Ela falou: não posso te deixar aqui em casa, né, porque seria complicado, né? Essa pessoa violenta poderia vir aqui em casa, mas teria lugares mais seguros, né? A delegacia da mulher seria um ponto de partida, mas não tem acolhimento, não tem como ficar, né? O que houve, né, é a busca das chamadas redes de apoio que pudessem acolhê-las. E, né, conversando, né, com outros, o que nós temos, então, para concluir nessa aula, né? Considerando, então, os objetivos traçados inicialmente, né? Então, muito adoecimento vem não de questões sobrenaturais, como a gente já viu, né, de miasmas, vem da questão da saúde mental, de relações desumanizadas, como a questão da violência doméstica, famílias disfuncionais, onde medicação não é a melhor alternativa, pode ser um dos componentes relativos, né, à reversão do quadro, mas outras medidas são fundamentais, essenciais, como o autocuidado e, principalmente, essa educação em saúde que tem que ser feita, apontar soluções, apontar alternativas, como aconteceu nesse caso, né? A existência de um lar, a existência de uma delegacia, né? A existência de leis e várias outras questões que são essenciais e fundamentais, né? Pois bem, então, frente a tudo isso, então, né, a gente considera, né, então, que as atitudes, né, vão fazer a diferença e quem puder sempre colaborar com este lar, né, eu recomendo. Eu faço as minhas doações regularmente. Eu sei que é uma instituição, né, independente do caráter religioso, mas faz um trabalho belíssimo de acolher as mulheres. Certo, gente? Então, nossa história continuará depois da prova da semana que vem. Fiquem todos bem e até então a nossa próxima aula.